Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Estamos aí em mais um episódio do Bacon Podcast, o episódio 72. E finalmente nós vamos falar novamente aí sobre filme, né? E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? Esse filme tá dando bastante polêmica, né? Isso aí. Também o Bruno. Não tem barulho pra mim, não? E aí, pessoal, tudo bem? Pô, quero efeito Você não sonoro tá também. merecendo. Que história é essa? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Você que tá aí no YouTube, né? Eu faço aí essa parte da sonoplastia aqui, né? Ao vivo, né? Então, por isso que você pode achar estranho o que acabou de acontecer. Mas, né? Então, você que está aí ouvindo a gente no podcast, que com certeza tá pegando ele editado, né? Com trilha sonora e tudo mais. Vai lá no nosso canal do YouTube, né? O Bacon Podcast também está no YouTube. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like nos nossos vídeos, né? São 2 vídeos aí por semana, né? Um que é esse podcast e outro que é um vídeo sobre outros temas também, né? Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante a gente, né? Siga o Bacon, né, nas redes sociais, né? No Instagram, @BaconPodcastBR. O link tá aqui, né, na descrição desse episódio, assim também como o nosso site, né, o www.baconpodcast.com.br. Lá você vai ter acesso a uma espécie de blog, né, com alguns textos, alguns artigos, né. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar, né, sobre cinema, cultura pop, sobre religião, enfim. E também, né, a nossa campanha do Apoia-se. Como sempre, né, nós falamos aí dessa campanha, porque nós precisamos muito da sua ajuda, né? Então acessa aí o link também que está na descrição, ou vai direto no site, né, que é o www.apoia.se/baconpodcast e contribua lá com aquilo que você puder. Então, estamos aí com esse episódio sem convidado, né? Só nós 3 aí, né? Acho que já faz alguns episódios aí que a gente gravou só nós 3, né? Mas é isso, sem mais delongas, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, então, né? Como eu falei no começo aí, nós estamos gravando um podcast sobre um filme que está em alta, que está dando muita polêmica, como a Fernanda disse. Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, a gente vai falar sobre o filme Duna. A sinopse do filme é que uma família, a família Atreides, recebe um planeta para cuidar. Então ele é futurista, sci-fi. Então eles recebem um planeta todo desértico para cuidar, que tem algumas coisas para serem extraídas lá que geram muita riqueza para o Império. Tem um povo lá que precisa ser, né, cuidado e tudo. E aí eles recebem, pensa numa espécie de cultura de ducado, assim. Eles são duques, então eles recebem uma região para tomar conta. E aí as histórias todas se desenvolvem em relação a isso. Então, eram nobres que tomavam conta, aí foi mudado quem toma conta da região, e aí existem profecias, existem aventuras, um monte de coisa que vai acontecendo, e essa é só a primeira parte, né? Então, a ideia deste filme é ser o primeiro, que não é nem o livro todo, ele é baseado em um livro, de uma série de grandes filmes. Então, a Warner tá querendo, mais uma vez, fazer um novo Senhor dos Anéis, um novo Harry Potter, uma nova grande saga aí para agradar o público. Isso aí, né? Eu falei ali que tá gerando polêmicas, né? Talvez não polêmicas, né? Que é um nome muito forte, mas várias discussões, né? Pessoas aí que gostaram, pessoas que não gostaram, fãs hardcore, raiz, que surgiram do nada, dizendo que leu esse livro, que já conhecia sobre tudo de Duna, né? Isso é engraçado porque eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Na verdade, sim, eu já tinha ouvido falar, assim, antes, né, de surgir os boatos da produção e tudo mais. Eu já tinha escutado algo sobre Duna por conta do Star Wars, né? Então,
que o George Lucas, ele pegou muita referência ali, né, desse livro e tal, mas eu não conhecia, não sabia de nada sobre, só do nome, né, então eu imaginava que provavelmente era um livro ali sobre paisagens, né, sobre dunas, mas, mas, assim, é engraçado porque quando começou a surgir os boatos, muita gente saiu do nada, assim, né, saiu ali basicamente do caixão ali, né, pessoas ali bem velhas mesmo, falando que gosta, que era fã, e que, nossa, que leu e tal e tal. Mas assim, falando um pouco sobre o livro, né, foi lançado ali em 65, né, pelo Frank Herbert, e o interessante de Duna é que ele traz uma visão diferente, né, da ficção científica, do sci-fi, né? A gente pega ali H.G. Wells, Júlio Verne, até mesmo mais recente, Isaac Asimov, a gente vai pegar uma ficção científica que é aquela ficção que a gente falou, né, em podcasts anteriores, né, a gente está falando bastante sobre isso, né, sobre tecnologia, sobre futuros distópicos, enfim, e essa ideia, né, dessa tecnologia que dominou o mundo, né, os robôs, os computadores que dominaram o mundo, esse futuro pós-apocalíptico, esse futuro distópico, mas o Frank Herbert ele traz uma leitura diferente, né? Porque no livro os humanos, né, os seres humanos, eles aboliram os computadores, né? Então meio que eles deixaram as tecnologias, não as tecnologias, mas os computadores, as inteligências artificiais de lado, até mesmo por uma possível ameaça que surgiu, né? Até mesmo recebe depois o nome de Jihad Bluteriano, né? Que foi essa extinção, né, dos computadores. E isso fez com que os seres humanos se desenvolvessem, né? Desenvolvessem as suas capacidades, né? Então vão surgir ali figuras que, se você assiste o filme, ou se você lê o livro, por exemplo, os Mentats, né, que são pessoas ali que são praticamente computadores humanos, né, que tem aquela noção, aquelas mentes, né, matemáticas, lógicas, e que conseguem calcular as coisas. No filme, você vai pegar essa referência no Mentats, quando o olho fica todo branco, né, que ele está fazendo os cálculos e tudo mais. Mas, enfim, só uma introdução, né? O livro ele traz esse novo estilo, né? Onde o ser humano ele precisou evoluir. O ser humano ele não colocou a sua confiança apenas nas tecnologias, mas ele mesmo se desenvolveu, né? E as tecnologias que ele criou foi justamente para auxiliar no seu desenvolvimento, que justamente é isso, é para isso que serve a tecnologia. A tecnologia serve para facilitar as coisas e também para auxiliar no nosso desenvolvimento de certa maneira, né? Então, eles extinguiram com as inteligências artificiais, falou, não, agora a inteligência verdadeira que vai assumir aqui esse posto vão ser os seres humanos, né? Então esse ponto assim que eu queria começar porque eu achei muito interessante que a obra ela traz essa revolução até mesmo no estilo sci-fi. No filme a gente não consegue perceber isso, né? Quando a gente vai um pouquinho mais atrás, principalmente nos livros, a gente entende essa premissa, né? Que inclusive é uma premissa muito interessante, porque quando a gente assiste qualquer filme de ficção científica, é uma coisa que me incomoda um pouco. Você passa muito tempo falando sobre como funciona a máquina, sobre como a máquina revolucionou tudo, como funciona a viagem espacial, sobre como, nossa, temos robôs supersônicos, enfim. E isso é uma coisa que eu nunca tive muita paciência, particularmente, que me fez não gostar tanto de ficção científica. E é uma coisa que você não encontra no Duna. Porque o Duna, ele parte do pressuposto de que não é daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, é muito tempo à frente. Então já teve o problema com as máquinas, os seres humanos já resolveram o problema com as máquinas, isso nem é citado. Então é um universo completamente fora da nossa realidade, onde a tecnologia, não é que não existe tecnologia, mas a tecnologia é usada para aquilo que existe de melhor, para criar ferramentas que ajudem os seres humanos. Então, a gente falou em alguns podcasts sobre o computador, ninguém aqui é contra o computador, né? Porque é uma loucura, inclusive, ser contra o computador. O computador é muito útil, igual o próprio... enfim, esqueci o nome do cara. Mas, enfim, o computador ele é muito útil, porém, ele tem que ser usado como uma ferramenta. Se o computador... Esqueci o nome do cara. Inclusive, recentemente a gente criticou, né, algumas inteligências artificiais e a gente foi cortado da gravação, né? Então não dá pra... Tipo assim, não dá. Mas assim, o computador como uma ferramenta, ele é maravilhoso, assim. O que seria da minha vida sem o Excel? Não dá, entendeu? Porém,
é, usar o computador, levar essa questão da inteligência artificial como foco, como algo sobre-humano, como algo que vai superar os seres humanos, tipo aquela história de que as máquinas vão roubar os empregos das pessoas. Isso é loucura, e isso tende a dar muito errado, tende a algo muito ruim. E o Duna, ele não trabalha isso, pelo contrário, ele trabalha a tecnologia como aquilo que ela deve ser, mais uma ferramenta. Gente, a roda foi uma tecnologia. Não, tecnologia não é só o computador e aquilo que é eletrônico. A roda foi uma tecnologia, o fogo foi uma tecnologia. Enfim, e foram coisas que foram usadas como ferramenta pelos seres humanos. E essa visão, ela é uma visão conservadora, né? Então a gente sabe que o autor dos livros, ele era muito conservador. Eu não sei como vão colocar essa visão conservadora nos filmes, eu tenho muito medo, porque, né, sabemos como o show business está caminhando. Mas, assim, eu particularmente gostei bastante do filme e tô muito interessada em ver o desenvolvimento. O filme, ele é parado, ele é devagar. Você vê, parece que você tá no Saara, entendeu? Tem hora que você tá na dúvida se você tá vendo um filme do Egito ou se você tá vendo um filme de ficção científica. Mas é porque o filme, ele quis apresentar, né, o universo, os personagens pra gente, e ele mostrou só a primeira parte do primeiro livro. E são vários livros. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque é uma história muito complexa, e como eu disse, ela se passa muito tempo depois da nossa realidade, então você precisa construir bem. Você precisa construir bem como funcionam, por exemplo, as dinastias, que é uma referência medieval, como funciona essa questão da tecnologia, que é só usada como ferramenta, como funciona a questão dos seres humanos habitando em diversos mundos diferentes, com diversos povos, essas diferenças culturais. Então, tem o povo que é mais europeu, o povo que é mais estilo africano mesmo, muçulmano, de certa forma. E tudo isso precisa ser construído ainda, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para ver essa construção. Mas eu particularmente gostei bastante do filme por conta da premissa. Falou de dinastia, de famílias, a gente já gosta, né? Não tem jeito. E em relação a isso, sim, é o que mais me chamou atenção nesse filme. Primeiro que, cara, eu gosto de ficção científica e eu gosto muito dessa pegada medieval, dessa pegada dinástica, de essa parte nobiliárquica, assim, né, da nobreza, das famílias, das dinastias, né, da continuidade nesse tipo de coisa. E você misturar isso tudo, pra mim, é carro-chefe. O filme pode ser, não tô dizendo que é, mas se fosse mal feito visualmente, se fosse mal feito gravação, os atores atuando mal, mesmo assim, só essa premissa já ia me prender, já ia me chamar a atenção. Então, e até colocando isso dentro de tudo aquilo que a gente falou, olha que interessante, o ser humano, ele entendeu que a tecnologia computacional das inteligências artificiais não agregava para o homem, era um desenvolvimento que não era para o caminho certo, aboliu aquilo, se colocou de novo no fluxo do desenvolvimento humano, do crescimento, da tecnologia voltada para o crescimento do homem e não das coisas, né? O homem precisa se encontrar, se descobrir e encontrar a sua essência e evoluir essa essência, né? Quem ele é. Então a tecnologia é voltada para isso. E aí, dentro disso, o que ele criou? Famílias dinásticas, uma organização política que hoje a gente chama de medieval no sentido pejorativo do termo. Então, mas não, né? Hoje a gente vê a nossa sociedade linda, maravilhosa, fantástica, com as suas grandes empresas maravilhosas tecnológicas, criticam esse tipo de organização, né? E que, na verdade, o livro mostra isso, o filme mostra isso, e nós, né, com a nossa visão, tudo que a gente já veio falando sobre a história do Brasil também, que a gente falou da tecnologia. Se pegar esses últimos podcasts, vocês vão entender que parece que a gente pegou em Duna e juntou tudo isso. Então é muito interessante, porque essa visão dinástica, essa visão, né, de famílias, de educação, né, de sucessão, onde você não pensa no seu ganho atual, no que você tem para ganhar, mas você prepara todo o futuro para as próximas gerações, para os seus filhos que vão herdar aquilo. Eles têm que aprender a dar conta daquilo. Então, e o filme mostra muito isso. O Paul Atreides, que é o principal, que é o Lucas adora falar o nome dele, como é que ele chama? É o Timothée Chalamet, como é que é, Lucas? Chalamet Minguê. Eu não tenho dor risada quando você fala o nome dele. No filme, o personagem do Paul, ele mostra isso, né? Que ele está sendo treinado em luta, ele é treinado em política, ele é treinado de todas as formas, ele é educado de diversas formas para se tornar o chefe da casa Atreides, né? O pai dele, não lembro o nome do Duque, né? O Duque Atreides lá, que é Leto. Leto,
que Luke Leto. Uhum. é o Oscar Isaac quem faz o papel. Também é muito bem desenvolvido essa relação entre eles. Imagino que no livro seja melhor ainda, mas mostra a virtude do Lorde, né, do Senhor, que ensina para o filho, que quer passar responsabilidade, quer ensinar tudo aquilo para que ele herde aquela responsabilidade de cuidar daquilo que está tá sob responsabilidade da família. Então isso é muito interessante. E aí, dentro de todo esse pano, ainda coloca uma questão mais religiosa, essa questão de Messias. Então, todo esse caldeirão de cultura, né, humana, que a gente viu muito mais na Idade Média, atrelado com uma visão tecnológica futurista e sci-fi, cara, é muito bom. Só isso já acho muito interessante, independente da questão cinematográfica da coisa, assim, é um enredo muito interessante. Uma coisa muito legal da história, particularmente, que me chamou bastante atenção, é porque ele é treinado dos dois lados, né? Então, tem o pai que ensina essa questão da responsabilidade, da virtude, que é um lord que ensina a seguir com o clã, né? O povo que não gosta dos medievais, mas adora os clãs japoneses, que é a mesma coisa, praticamente, sem a questão religiosa. Mas também tem a mãe que vai preparando ele para aquele caminho religioso, né? Então, ele que junta as duas coisas que tem, como a figura do Messias mesmo, que tem a questão da família, da linhagem do rei e do sacerdote, enfim. E a mãe, como o pai prepara ele para a lealdade, para as virtudes mais de liderança, a mãe ela prepara mais para umas virtudes de sacrifício. Então tem um determinado momento do filme em que ele tem que passar por um teste de dor, né? E isso me chamou muita atenção, fiquei pensando um pouco sobre isso, pela dimensão de um rei que não esteja disposto a se sacrificar, não esteja disposto a sentir dor e a sofrer pelo seu povo, ele não é digno de governar, né? Então, a gente sabe que na história ele é chamado a ser muito mais do que um próprio rei, ele é chamado a ser o salvador mesmo dos mundos, enfim. Mas, mesmo numa esfera menor, um governante que ele não está disposto a se sacrificar e a sentir dor, então a sofrer pelos outros, ele não é digno de governar, assim como um pai que não está disposto a dar a vida pelos seus filhos, ele não está sendo digno dessa família que ele faz parte. Então é muito legal, porque tem esse elemento, por mais que no filme seja mostrado de forma mais discreta, mas é possível perceber esse elemento que é religioso, que é o elemento do sacrifício, de dar a vida. Então isso me chama muita atenção. Agora, em relação à parte técnica do filme, os atores todos são muito bons, eu particularmente, todos, vírgula. A menina do Homem-Aranha eu não sou tão fã, entendeu? A Zendaya. Eu conheço ela desde a época da Disney, também, né? porque, né? Próximos. Vocês sabiam que ela tinha uma série na Disney Channel, né? Mas enfim, isso é uma conversa para um outro momento. Não sabia. Conversa da infância. E é isso. Pois é da mesma, um pouquinho depois de Feiticeiro de Waverly Place, mas enfim, mas não era boa. Eu não gostava particularmente. Mas os atores são bons, porém, eu acho que o filme, ele falha muito querendo ser cult, sabe? Ele quis flertar muito com cult e eu particularmente não gostei. Todo mundo criticou a fotografia do filme, eu achei bonita esse efeito no Instagram que o povo tá falando. Eu gosto, entendeu? Eu gosto que eu ponho no Instagram. Mas eu acho que o filme flertou muito com o cult, deixou umas tomadas muito longas, desnecessárias. Teve cenas que eram muito parecidas com Star Wars. A gente sabe que o Star Wars bebeu de Duna. Tudo bem, mas o filme de Duna não precisava fazer igualzinho o filme de Star Wars fez, entendeu? Podia dar uma diversificada, ficou muito parecido algumas coisas, então eu achei particularmente cansativo. Não sei o que o Lucas acha. Uhum. Vocês levantaram aí várias referências aí, né, de Duna, inclusive sobre essa questão aí que Star Wars bebeu de Duna, enfim, né. Antes de entrar nesse ponto, assim, diretamente ligado ao filme, né, é interessante lembrar, né, tipo, que eu acho que causa, quando a gente assiste esse filme, causa um estranhamento mesmo. Eu não tô falando nem no sentido de parecer com Star Wars, né, igual você observou, Fernanda. Porque realmente, acho que poderia ter dado uma diferenciada ali. Tem coisas que poderia mostrar, enfim, de uma forma diferente, né? Até mesmo para não ficar muito, muito igual. Por mais que Star Wars se baseou em Duna, mas quem fez o filme primeiro foi George Lucas, né? Então. Sim, exatamente. E Duna até semana passada ninguém conhecia. Agora todo mundo lê o livro, mas enfim, faz parte. Então. Mas é interessante porque se tornou uma referência, né, muito grande, né? Então a gente tem aí
quando a gente pega toda a estrutura, né, de Duna, você automaticamente liga com Star Wars. Nossa, essa questão do Império, essa questão da galáxia, essa questão de, tipo, das casas, um contra o outro, essa questão religiosa, e você consegue comparar as Bene Gesserits com os Jedi, basicamente, praticamente isso, que as Bene Gesserits é como se fosse uma religião milenar mesmo, né, que tem essa questão do Messias, essa espera, e ao mesmo tempo também Star Wars, que tem também como que é? A profecia, né? Enfim, os Jedi também, que é como uma religião, etc, né? E depois a questão do Império, depois a questão... a gente, por exemplo, compara muito aí, a gente viu muita gente comparando, por exemplo, com Game of Thrones, que é muito copiado. Game of Thrones ali, a história, principalmente o começo, né? Porque esse filme, né, ele é a primeira parte do livro, né, do primeiro livro de Duna, a segunda parte vai ser o segundo filme, né, então nessa primeira parte mostra muito isso, né, das casas, né, as casas a gente pode comparar como se fosse feudos, né, que responde ao rei, né, que responde ao império, né, então tem os... É claro que não dá para comparar, né, é uma coisa diferente, mas eles não são reis, eles não são imperadores, eles respondem ao imperador, né, no caso. Então são casas, né, são famílias, se a gente comparar com a Idade Média, são, por exemplo, feudos, e, por exemplo, são os Artrades, né, que o Bruno já falou aí mesmo, que é o Duque Leto, e também os Harkonnen, né, que é o Barão Vladimir. Então Harkonnen é os maus, né, os maldosos, os exploradores, e os Artrades são os bonzinhos, né? E meio que eles são enviados, né, para substituir os Harkonnen, que eles estão em Arrakis, né, há mais de 80 anos, e eles são enviados para substituir eles lá, porque o imperador não quer mais os Harkonnen lá e quer que vá os Artrades, como o Bruno falou aí na sinopse. Então, eles são enviados e eles sabem que é uma cilada, né? Sabem que é uma armadilha, e eles vão chegar lá e vai dar tudo errado, porque o Vladimir, né, o Barão, o Barão Vladimir, ele é uma... Ele, o objetivo de vida dele é destruir os Artrades, né? Então, ele usa disso já como uma forma de poder acabar com a família Artrades, né? E que é o que acontece no filme. Se você não assistiu, desculpa o spoiler, mas o livro foi lançado em 65, então não tem essa de spoiler, tá bom? Se você não leu... Não, e você já Todo vai mundo ter leu. visto alguma coisa, alguma referência em outro lugar, então também... O problema dessas... Eu particularmente acho que o problema dessas coisas muito antigas é que você vai esperando a novidade, Exato. só que elas não são mais novidades porque todo mundo já copiou, entendeu? Aí Não dá uma certa quebra, né? frustração. E outra, gente, se Não não der quebra tudo errado, não expectativa. tem filme, entendeu? Tem que chegar, tem que dar tudo errado, depois tem que arrumar. Sim. Todo filme tem isso. Tem a continuação, exato. Então a gente vê isso em Game of Thrones, né? Game of Thrones acontece isso ali na primeira temporada, né? E acaba com a família inteira, a família se divide, o pai morre, enfim, é o que acontece. Então, tem muitas essas referências. Avatar também tem muito essa referência da questão da colonização, porque Duna, ele fala muito disso, da colonização. Então, eles que estão colonizando ali praticamente Arrakis, né, e outros planetas também. Arrakis que tem aquela especiaria, né, aquele tempero, que é um negócio que leva eles a essas viagens, né, a viajar, a teletransportar basicamente, e que, querendo ou não, Desculpa, é uma droga. Tempero é um pozinho que leva para uma viagem. Você sabe que eu fiquei imaginando na minha cabeça a pessoa teletransportando indo de um lugar para outro com cúrcuma, né? Sem zoeira. Açafrão. Açafrão. É que aqui em casa a gente chama de cúrcuma que a gente tem plantado. Com pimenta do reino. Café, né? Sim. Ai, mas então, assim, existem, digamos que o autor, né, de Duna, ele inaugurou toda essa ideia, essa estrutura, né? Que depois as séries, os filmes, esses arquétipos que os filmes depois foram copiando, né? Inclusive também a jornada do herói, né? Jornada do herói, ela tá totalmente ali, né, na vida do principal, né, que é o Paul Atreides, né, o Timothée Chalamet, né, como o Bruno gosta. E a jornada do herói tá na história dele, entendeu? Então, tipo, parece que foi desenhado para ele, né? E depois a gente vai ver em Star Wars com o Luke, depois vai ver em todo o cinema, especialmente blockbuster aí que a gente conhece, né? Então essa questão da referência é interessante porque ele criou, né? Ele criou, né, o autor de Duna, ele basicamente cria
né, o Frank Herbert, ele cria toda essa estrutura que depois os outros filmes vão repetir, vão replicar, e que a gente cansa, a gente vai assistir, que foi o que aconteceu comigo, gente. Eu não tinha lido o livro, eu não tinha assistido o filme de não sei de quando, dos anos 80, do David Lynch, que todo mundo tá falando que assistiu, meu Deus do céu, quem que vai assistir um filme daquele? É um filme super datado, assim, entendeu? Enfim, né, eu não vou assistir, né? Se você quer assistir, fica à vontade. Teve uma série que lançou também em 2000, que eu não tinha nem ouvido falar que tinha uma série sobre isso, e que foi lançado também, né? Então, não sei nem por que eu tô falando disso, vocês lembram? Até esqueci, até. Que eu falei do filme, que eu falei da série Porque e você tá esqueci. revoltado. Pra quem não Mas enfim, eu não entendeu, tinha eu e lido, o não tinha Bruno assistido gostamos, o e... Lucas não gostou. Não, apesar de que a história é muito boa, né? É que assim, agora talvez, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, porque daí eu já ia puxar pro filme. Então fiquem à vontade aí. Não, eu acho que uma coisa que dá pra gente comentar, até antes de entrar no filme, é que claramente, sim, por tudo que a gente vem falando até aqui, e olhando pra trás, vendo que saiu um filme lá atrás com David Lynch, saiu uma série, e agora estão fazendo de novo, já mirando fazer um novo Senhor dos Anéis. Então, uma coisa, assim, sem sombra de dúvida, o George Lucas se baseou, a gente pode falar isso sem medo de errar. É uma puta de uma obra bem feita. O Frank Herbert, ele deve ter, eu não li, eu pretendo ler, ele deve ter acertado muito bem a mão, e ele deve ter feito algo que vai agradar. Então, se for bem feito no cinema, se for bem feito em qualquer outra mídia, vai agradar. O ponto foi bem feito. E agora acho que a gente pode até usar este gancho para começar a dizer o que a gente achou desse filme. Eu acho que o Lucas, o Revolts, pode começar, inclusive. Não, que a Fernanda falou que se vocês gostaram do filme, eu não tinha gostado. Mas assim, o que foi que aconteceu comigo foi a minha dificuldade com o Villeneuve, né? O Vila Nova, né? Como estão chamando também aí, né? Porque. Então, exato. Porque assim, depois ele tem também uma filmografia, tem filmes até que eu gostei, né? A gente pega ali Sicário, eu gostei. Tem também tem a Chegada, eu gostei. Apesar de que a Chegada, Blade Runner 2049 e Duna, eles têm tudo a mesma pegada, o mesmo estilo, né? A mesma lente, né? Parece, né? Tipo, é tudo a mesma cor, assim, uma pegada, um negócio meio assim, né? Aqueles tons Meio pastéis sono. e tudo mais. Exato, para dar sono, isso mesmo. Porém, assim, a chegada eu já gostei, né? Por conta da história mesmo, toda uma questão de linguagem e tudo mais, é bem legal, assim. Mas a minha dificuldade é justamente com esses planos que ele usa no filme, né? Primeiro, assim, que a gente, por exemplo, a obra é fantástica. O Frank Herbert, ele era de direita, né? Depois o Guilherme Freire falou que ele escrevia para o Partido Republicano, então ele era um cara de direita, por mais que ele tinha esse apreço é, pelo ecológico, né? Que na verdade todo conservador ele tem que ter um apreço por aquilo que é ecológico, não ambientalismo, mas como? O Desculpa. ecologismo. Mas o ecologismo, exatamente, né? Por exemplo, que a gente pega essas referências também, Tolkien, enfim, né? Então ele tinha esse apreço, né? Inclusive ele era um jornalista, ele estudou muito sobre as dunas, porque ele também escrevia para jornais falando de turismo, né? Então, de tanto que ele escrevia sobre dunas, ele falou assim: não, vamos reaproveitar isso aqui. Então, aquela mentalidade conservadora, né? Eu escrevi bastante, pesquisei sobre aqui, vamos reaproveitar isso aqui, e fez um livro. Né, e o livro ele tem todos esses elementos, né? Tanto essa questão da tecnologia, como usar bem da tecnologia, a questão das famílias, a questão. Então, enfim, bebê ali da Idade Média, praticamente, né? Então, ele tinha esse viés, né? E você percebe que no filme do Villeneuve, pelo menos, ele não aprofunda tanto nessas questões, né? Como que seria legal se ele abordasse mais os mentats? Como seria legal, entendeu? Porque, tipo, falar essa relação do homem com a tecnologia, né? Pode ser que no próximo filme ele fale mais disso, não sei, né? Não quero julgar aqui também como que ele vai querer narrar essa história. Mas eu percebi que ele focou muito mais, tipo, em vez de desenvolver melhor alguns personagens também que eram bem interessantes de desenvolver, existe muita riqueza ali por trás de Duna. Toda essa questão política também, ele mostra uma coisa ou outra, mas ele meio que já mostra a treta já armada, né? Não tem essa questão, esse desenvolvimento mesmo político ali, pelo menos eu não consegui ver isso. E é um filme longo, que poderia ter contado tudo isso, né? Mas eu percebo que ele se perde muito
com paisagens, né? Que na verdade não são paisagens, são planos abertos com essa lente estranha, né? Que estão falando lente de Instagram, né? É um negócio assim aberto e tipo não tem riqueza no plano aberto. É um plano aberto do deserto. Aí você vê lá um monte de areia. É um plano aberto da casa Artrades e é com aqueles monumentos todos Oscar Niemeyer, assim, né? Aqueles monumentos todo estilo União Soviética, né? Essa pegada toda reta, toda lisa. Aí, tipo, não Na verdade é tem egípcio, né? detalhes. Exato, não tem aprofundamento. São planos longos, porém é a mesma coisa de você filmar um cômodo vazio, mas gigante. Olha que sala bonita. Aí você filma a sua sala, não tem sofá, não tem televisão, é só um cômodo, mas é um cômodo muito grande. Então, essa é a sensação que eu tenho. Ele pega os planos grandes, assim, né, tal, mas não tem nada. Aí mostra um ratinho entrando na areia, saindo, aí, entendeu? É aquela coisa meio lenta e tal. Não tem problema com lentidão, porque eu acho que isso traz uma certa contemplação. Mas para você contemplar, você tem que enriquecer a visão da pessoa. Então você vê um plano liso. Eu acho que essa foi a minha dificuldade. E isso o que desperta, pelo menos em mim? Sono, entendeu? Então, senti muito sono, eu dormi, e isso eu vi muito no Blade Runner 2049. Mesma coisa. Blade Runner cara, é né? um cyberpunk. Blade Runner é cyberpunk. Se você compara esse 2049 com o outro, o Blade Runner do Ridley Scott, o Blade Runner do Ridley Scott é cheio de cor, é cheio de monumentos, aquele negócio com símbolo, Dá umas coisas até chinesas, confusão. japonesas. É, um negócio assim, entendeu? Que dá até um pane na cabeça quando você tá vendo. Não tô falando que isso é bonito também, mas é um retrato de um futuro distópico. Agora, esse Blade Runner dele, que mostra o cyberpunk, mas mostra planos abertos sem nada. Mas, pô, cadê os monumentos? E, tipo, ele foca no deserto. Então, no momento que o protagonista tá lá no deserto, procurando, né, um dos replicantes, que é interpretado pelo Harrison Ford, né, que é do primeiro filme. E aí tá aquele deserto, não tem nada, aquela coisa laranja, e o cara andando, entendeu? Então, essa é a minha dificuldade, né? Não tem problema contemplação, não tem problema ser lento, mas que tenha informações ali, né? Que tenha informações que te levem à contemplação. Não um deserto, não apenas uma cor pálida, e que isso vai me dar sono. É isso que aconteceu, entendeu? Eu em relação a esse filme, eu não sou tão apegado à estética assim, cara. Eu tô muito mais preocupado com a história dos filmes do que com a estética. Então isso não me incomodou. Eu achei que esses tempos, beleza, como a história é tão boa e é tão rica que esses tempos me davam, tipo, beleza, é uma pausa para eu pensar na história, para eu pensar o que pode acontecer, né, pensar na, enfim, eu adoro teoria. Então, é uns momentos de eu ficar, tipo, no meio do filme dava tempo de pensar essas coisas. Então, para mim não me incomodou nesse sentido. O que mais me incomodou no filme foi a falta de apego aos personagens, assim, tipo, eu falei aqui do Leto, eu falei aqui um pouco do Paul, a própria mãe lá, a personagem da Rebecca Ferguson, que eu não lembro o nome também, você não se identifica, você não tem tempo. Lady Jéssica. O filme é longo, Lady Jessica, o filme é longo, só que ao mesmo tempo ele não te dá tempo de criar vínculo com os personagens. Assim, acho que isso me incomodou um pouco mais, porque o personagem morreu lá, ele claramente era para ser o duque todo nobre que vai fazer uma falta enorme pro filho, e é isso, assim, tipo, essa profundidade da perda do pai não foi transmitida ali para mim. Então, isso eu senti um pouco. Eu acho que foi o que mais me, assim, depois que terminou o filme, que eu absorvi tudo, aquela questão da história que me agrada tanto. Que aí foi que você começa, depois que você tem o primeiro vislumbre, que você gosta, puta, tudo é lindo quando sai do cinema. E aí depois que você vai refletindo, é que você começa a pensar no que você não gostou. E aí foi isso que mais me incomodou, né? E o Duna assim, uma saga que me leva a pensar uma coisa que há algum tempo eu venho pensando, que eu acho que grandes sagas, elas são mais propícias a virar série do que a virar filme. Porque Game of Thrones deu muito certo nessa pegada, e eu fico pensando, principalmente por causa do Star Wars, assim, eu tô até aqui com a camiseta do The Mandalorian, mas dá mais tempo de contar mais, porque o universo ele é tão rico, ele é tão vasto, ele é tanta coisa, que você precisaria de mais tempo. Sim. Então eu tenho a impressão que esse tipo de produção, agora que eles estão colocando dinheiro para fazer CGI decente em série,
talvez deveria mais virar série. É que eu não sei se financeiramente é viável. Esse é o grande, talvez seja o grande problema agora que precisa quebrar, assim. Que as séries sejam tão rentáveis quanto os filmes. Porque se isso acontecer, a gente vai ter muito mais conteúdo de qualidade, vai dar mais tempo para criar vínculo com os personagens, para desenvolver melhor todos os planos de fundo, os personagens secundários e todas essas simbologias que a gente tanto falou aqui que os livros têm, que as sagas têm. Então eu acho que isso seria muito interessante, porque é um filme longo, mas não passa tudo que poderia passar. Eu acho que o filme ele perde tempo em algumas tomadas assim desnecessárias, tipo a do ratinho, achei bem desnecessária. Não, aí a gente entendeu que queria mostrar que o negócio ia ser invadido, que não sei o que lá. Beleza, entendi o conceito cult por trás. Mas não precisava, né? A gente ia entender quando o negócio fosse invadido. A gente ia invadir, a gente ia entender. Não tinha essa necessidade. Essa é a realidade. Mas assim, eu acho que o filme ele perde tempo em coisas assim, e em vez de aproveitar o tempo para desenvolver os personagens, para desenvolver diálogos melhores, eu achei um pouco pobre em diálogo esse filme, um diálogo meio assim, sabe? Ou corrido, ou muito simplista, sendo que os personagens são muito profundos e poderia aproveitar mais, poderia dar mais tempo de tela para personagens que são muito bons, que são os pais do Paul. Enfim. Até o Mas, Jason Momoa, de né? forma Foi geral. mal aproveitado. Era um grande guerreiro. Isso que eu fiquei pensando, uns atores caros pra caramba que deve ser. Só Aí me ator bom arranco, pra ficar 3 me arranco a minutos. barba do Momoa, não sei por que fizeram aquilo, Dá pra entender acabaram que com ele a é honra um dele, com a melhor dignidade. dá a entender que ele é o melhor guerreiro dos planetas todos e não mostra quase nada do maluco. Pois é, mostra só ele morrendo. 2, 3 vezes, inclusive. Em sonho e na realidade. Na hora que começou, eu falei, é o sonho do menino. Na hora que ele apareceu ali no negócio, eu falei, vai morrer, querido. Mas enfim. E esses elementos do sonho é um elemento interessante do filme, porque o filme ele te dá spoiler o tempo todo das coisas que vão acontecer, e você fica aqui, ó, agora vai, e aí não vai. Agora a menina vai aparecer, e aí ela não aparece, então você A fica MJ nessa vai pegada. aparecer. Agora eu vejo a Mary Jane. Não, MJ, porque ela não é Mary Jane, não tem é nada a ver. MJ, não Mary Jane. Até porque eu ainda não aceitei. Enfim, esse multiverso aí do Homem-Aranha, esse é um outro podcast. Verdade, a gente vai gravar Mas sobre isso. o filme, ele passa muito essas coisas. E essa questão do sonho é interessante porque eu fiquei pensando. Imagina você sonhar com o que vai acontecer de verdade, assim, ó. Que pressão. Que negócio difícil. Porque você sonha com o futuro que você vai tentar mudar, mas você sabe que você não vai conseguir. Essa questão da predestinação é muito triste, cara. Isso não é um dom, é uma maldição que o menino tem. Porque o dom seria você ver e conseguir mudar. Mas ele não conseguiu mudar nada do que ele viu. As coisas aconteceram exatamente... Eu não sei se no futuro... Eu não li os livros, então não posso dizer. Se no futuro ele vai conseguir lutar contra isso e mudar de fato alguma coisa. Mas dentro da realidade do filme que a gente assistiu, eu achei isso muito triste. Eu achei isso muito mais uma maldição do que verdadeiramente um dom que ele tem. Porque ele sabe que vai dar ruim. Ele sabe que o amigo dele vai morrer. Ele sabe que ele vai encontrar uma pessoa aleatória, inclusive até que ele vai se apaixonar por uma pessoa aleatória, mas ele não sabe quem é. E quando ele encontra, a menina tá full pistola com ele e ele fala, como é que vai dar certo aqui? Entendeu? É uma coisa um pouco complicada. Mas enfim. E que menininha, né, pra ficar sonhando. Não acho ela feia. Eu não acho ela a pessoa mais bonita do mundo, mas eu não acho ela feia, não. Ainda mais no ele também deserto, não é né, bonito. tudo zoado. Mas ele não é feio. Não, ele tá mais... Não, ele não é feio, mas não é bonito. Eles são... O Timothée Chalamet é uma princesa, só isso. Eles são... Sabe o que eu acho que eles são? Essa nova geração. Que tipo, é diferente, assim. Eu não acho ela feia. Não é o meu estilo. É isso. Mas não gostaria de sonhar. Não, até porque eu sonhar com a minha esposa maravilhosa, a mulher mais bonita do mundo. Então, pra deixar registrado aqui no podcast. Boa saída. Vai, Lucas, sua vez. Porque, né? Depois, mais pra frente, eu cobro dela isso aí. Mas, assim, o que me incomoda é que ela não é a Mary Jane. E não é nem só fisicamente falando, assim. Tipo, a personagem não tem nada a ver. Então, eu peguei birra dela
porque a personagem não tem Ah, nada tá, a ver entendi. com a Mary Jane. Tipo, não é só fisicamente. Não, Tipo, personalidade, nada. Só que, assim, ela, em vários papéis, ela é bem parecida. Porque, assim, eu vi um seriado dela uma vez, um episódio só. Daquele da Disney Channel. E, assim, é uma comédia Disney Channel, aquela coisa de sempre. Só que me lembrou muito o personagem dela, da Mary Jane, do Homem-Aranha, quando eu assisti. Isso me incomodou, porque no seriado eu achei forçado, eu achei chato, eu achei meio muito Meio feminista, sabe? Uhum. Meio Disney. Não Meio Disney. Disney. Não, porque já era uma outra pegada da Disney, já era uma Disney feminista. Eu não gosto. A Disney Feiticeiro de Waverly Place, quer dizer, até era um pouco, mas era diferente. Tava dentro do que eu gostava pra caramba. Era família, entendeu? Ia todo mundo lá. Você que era muito Mas criança. enfim. Não, eu gostava mesmo. Mas enfim. Mas no seriado, pode ser que eu era mais velha também. E eu já fiquei incomodada, já achei ela muito feminista, muito forçada, enfim. E aí no Homem-Aranha eu também achei isso. Nesse filme eu não posso dizer porque ela não falou muito. Então a gente não pode ter uma opinião. Vamos Mas ver no ela não é uma próximo. atriz muito boa, né? Ela não é uma atriz muito boa Então, mesmo. todos os Ela papéis sempre que tem eu a vi, mesma ela cara. faz a mesma coisa. Não, tem um que eu não sabia que era ela. Aí não é, né? É a minha cara. Fala aí, qual? A minha cara fazer uma coisa dessas. Que ela foi par romântico com o Zac Efron. Como que é o nome? Hã? Ah, você tá falando do Rei do Show. Do circo, que ela é do circo. Eu só descobri que era ela depois. Quando eu fui procurar a música no Spotify e eu vi o nome dela, eu falei, nossa, eu nem tinha reparado que era essa Ô, menina. louco. Mesma carinha assim, ó. Tem Mesma cara. uma Mas não série da sei, HBO. sabe? Tem uma série da HBO que Vamos lá. elogiaram muito, tanto a série quanto a atuação dela. É que é bem progressista, então eu não quis ver. Eu não peguei, Ah, então não peguei sim. pra assistir também aquela Mas- euforia, sei lá, um isso aí. negócio assim. Mas Isso. foi muito Aham. elogiada, tanto a atuação dela quanto a série. Mas, cara, pode ser só. Não Então, cai nessa. Não cai nesses elogios, não. E aí que tá, o negócio é super progressista. É claro que a galera vai elogiar. Você não vê que Então. o povo, nossa, baba um ovo pras coisas Por isso que eu tô progressistas. falando, eu não sei se ela Uhum. foi bem ou se estão elogiando só porque é papel progressista, entendeu? Então, a gente vai descobrir no Duna 2. Porque se não é pra. O Duna, sim, se ele for progressista, o negócio tá muito errado. Então não é pra ela ser essa feminista que ela é como a Mary Jane, digamos assim. Uhum. Mas agora esse filme tem uns atores bravos, hein? Olha. Tem, né? Os Nossa, caras. o elenco Por isso é que eu acho. absurdo. Por isso que eu acho assim, meu, matar o Jason Momoa assim tão rápido no primeiro filme. Porque eu vi umas teorias aí também é que assim, o livro principal é o primeiro, né? O Duna. Mas tem vários outros livros, né? Tipo, que não são tão bons assim. Inclusive, o segundo livro é o Messias, Duna e o Messias, uma coisa assim. E que parece que nesse livro ele fala do. Ele desenvolve mais os personagens, inclusive do Jason Momoa. Aí tinha um boato aí que vai ter algum spin-off, entendeu? Uma Entendi. série, alguma coisa falando das Legal. aventuras do Momoa, entendeu? Pode ser. Porque muito dinheiro investido. Seria O cara legal, tá fazendo porque. também, né, meu? Então tá o Aquaman, o Thanos Inclusive tá o que no faz o filme também. Thanos também. O Josh Exato. Brolin Quem que é tá o no filme. Thanos? Cara, aqui é um É o que fez braço assim, ó. direito do pai lá, do Leto. Ridículo. Ridículo. Porque, tá vendo? Eu não reconheço os atores em filmes diferentes se eles mudam a cara. Se o cara penteia o cabelo diferente, eu já não, Se ele não eu tá já não roxo, reparo. por exemplo, é difícil reconhecer. Com o queixo tudo rachado, né? É que eu Tá sou filha do vendo? meu pai. Ai. O ator que faz o E Vladimir também é conhecido, né? É, o Barão Vladimir, exato. Também é do... Como que é o nome dele? Fala aí. Impossível falar o nome daquele cara. Não, eu Stellan, reconheci né? várias Stellan. pessoas famosas, mas eu não sei o Ele nome tá de no ninguém. Chernobyl, né? Ele tá no Chernobyl, ele é o mandado pelo Gorbachev lá, né? Ele tá Chernobyl na da Marvel série. também, né? Ele é o cientista do Thor lá, né? Sim. Pô, falando em atores famosos... Não, depois eu falo. Sei que é totalmente E a fora do própria podcast. Rebeca. A própria A do Rebeca, Rebecca Ferguson do Missão Impossível. uma puta atriz, cara. É boa pra caramba. O Javier Bardem também é bom. É Cara, é verdade. bom. Mano, tem bastante uma gente. galera. Ó, para O as pessoas Vila que Nova. são, eu acho que para as pessoas que são como eu, vocês tinham que colocar assim a fotinho da pessoa quando você fala. Tem tal, aí aparece. Porque O editor eu do não, Bacon assim, vai vocês adorar estão isso. falando nomes. Vocês estão falando nomes pra mim. Eu vi vários rostos conhecidos, mas eu não faço ideia de quem é quem.
Mas são uns atores bons. São uns atores bons. Você que tá Não, ouvindo são bons. Confia. Não vou colocar imagem nenhuma, não. Você que tá, Confia que você são que tá bons. ouvindo o podcast, tá aparecendo a imagem. Você que tá no YouTube, não, né? É, exato. Tá vazando sua mente. Usa a Só quem imaginação, a né? gente consegue ver. Ah, O gente, editado é só eu sou podcast, muito né? ruim pra lembrar. Não adianta. Não, mas eu também tô com o nome deles aqui, viu, Fernanda? Não sou. Ah, Pô, você só tá com eu cola. não. Alguns eu sei o nome. Agora outros não. Por exemplo, o Cici Stellan aí do. Não sei das quantas, eu não sabia o nome dele, não. Não, pra você ver, eu e minha mãe a gente vai assistir filme, aí eu fico assim, eu conheço esse cara. Aí ela, eu também conheço. Esse cara fez alguma coisa, Fernanda. Eu falei, fez? O que ele fez? Aí eu jogo o nome, tipo, do personagem no Google Uhum. pra descobrir quem que é o ator. Aí eu vou na Wikipédia pra descobrir quais outras coisas a pessoa fez, pra saber de onde é que eu reconheci o cara. É assim. Não, reconhecer ator eu sou bom. Reconhecer, Eu sou tipo, muito ruim. eu vi esse filme, vi aqui, é o mesmo ator tal. Isso aí eu sou bom. Agora, Não, eu sou memorizar horrível. nome às vezes é complicado. Eu sou horrível pros dois, no caso. Mas acho que é isso, Bom, né? acredito que seja isso, né? Isso aí. Certo? Certo. Então vamos pra votação, né? Já faz alguns anos que a gente não vota. Nossa, Então tem isso ainda. vamos votar. Vocês lembram? Vocês lembram da classificação? Vamos começar aqui então com a conclusão desse podcast. Muito bem, então, né? Encerrando mais um episódio do Bacon Podcast, não pode faltar a nossa conclusão. E como nós falamos sobre um filme, né? Você que talvez começou a ouvir o Bacon Podcast recentemente, uns 4 episódios atrás, talvez você não te tenha pego as votações. Então, quando a gente fala de filme, fala de série, a gente sempre conclui com uma votação, né? Que é basicamente de 1 a 5, onde 1 é o menor, 5 é o maior, né? Óbvio. Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa votação. Bruno, qual é a sua nota para esse filme Duna, do Denis Villeneuve? Bacon. Sim, pá, cravei. Bacon. Não é muito bom. O Denis Villeneuve estragou o que era pra ser melhor. Por isso que ele não tem um picanha bacon. Porque, olha, a premissa do filme era pra ser um negócio muito bom. Isso aí. Então, o Bruno deu nota 4, né? Bacon para esse filme. Não é isso aí, errei. Vou colocar um aqui, um outro diferente aqui. Vamos colocar esse aqui, ó. Que Faturou tem a nota, ver? é. Tem nada a ver. Nada a ver. Beleza, então, Fernanda, qual a sua nota para esse filme? Olha, eu vou ter que concordar com meu irmão, né? Fazer o quê? Eu queria, mas vou ter Odeio que isso, concordar. mas vou ter que concordar com você. Odeio quando ele tem razão. Não, então eu vou ter. Esse podcast a gente tá mais retardado que o normal, né? A gente tá livre, cansado. né? A gente Tem tá convidado, Eu acho que a gente tá tá relaxado. cansado. Sexta-feira, tá todo mundo cansado já, entendeu? Final de ano, é isso. Não, mas tem que concordar com o Bruno, né? O filme é bom, eu gostei do filme, não dormi, assisti tranquilamente, foi um ótimo entretenimento, mas podia ser melhor. A premissa é muito boa, então o filme tinha tudo pra ser um dos melhores filmes do ano e eu não consigo dizer isso. Certo. Então, qual é a sua nota? Concordou Bacon. com o Bruno? Bacon. Bacon, então. Ele Muito procurou bem. algo. Não, então, pera aí. Antes de você votar, eu queria dizer que você ficou procurando uns sonzinhos que encaixasse. Mas pode ser que você consiga Claro. achar uns melhores pros próximos. Fica aqui, ó, cutucada ao vivo. Ah, mas é que eu acho que você nunca ouviu o podcast, porque esse daqui é o som da votação. Ih, foi. Já Sempre tem o melhor foi, amigão. podcast também. Ao vivo! Pegou no pulo ao vivo. Fala aí, Bruno. É porque eu não sou narcisista. É, não Eu gosto de sou me ouvir. narcisista. Putz, eu sou o mais narcisista, né? Porque eu acho que eu devo escutar umas 5 vezes. Não, porque você tá servindo. Olha que forte, É. que bonito. É Tem que saber sacrifício. falar. O segredo é esse. Muito bem, então a minha nota, né? Para alegria de todos, vou ter que discordar de vocês.
E a minha nota vai ser um frango, né? Então vai ser uma nota 3. O Eu revolto. acredito que o 3 tá ali no meio, né? Do 5, o 3 ali a gente pode dizer ali que tá ali praticamente no meio, né? Não assim, né? Talvez um pouco mais ainda do que o meio, né? Então merece um 3, né? Acho que não merece menos do que isso. Tanto também pela história, né? É uma mega produção, os atores são muito bons também, isso não tem como negar. Também tem toda a história por trás, o livro, o autor, isso a gente tem que levar em consideração também. Então, por esse motivo, a minha nota é frango. E a moeda não saiu. Agora foi. Agora foi 2 vezes, só porque agora travou o negócio. Seu voto vale quantas vezes? Muito bem, então, né, gente? Então acredito que seja isso. Você que nos acompanha até esse momento, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, clica no link que está na descrição, se inscreve, deixa o seu like para nos ajudar. Nos ajuda também com a campanha no Apoia-se, o link também está na descrição. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.